O Douglas Araújo, primeiro na live, Nicola, boa noite. Notícias do Timão. Douglas, tem algumas informações importantes para a gente debater sobre o Corinthians. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre uma notícia que o Leandro Quesada contou hoje nos Donos da Bola. Ele falou que Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto, está na mira do Corinthians, é bom técnico, tá? E coleciona problemas com Abel Ferreira. Teve uma desavença importante que eu queria trazer detalhes para vocês. Antes, só para explicar um pouquinho do Corinthians, o Corinthians vai ser julgado pelo STJD, tá? Por conta daquela cabeça de porco atirada na Neoquímica Arena no jogo contra o Palmeiras. Multa financeira pode chegar a R$100 mil. A multa esportiva pode ser de perda de mando de campo de 10 partidas. Não acredito nessa possibilidade, até porque o Corinthians conseguiu identificar o responsável, o infrator, e é esse cara quem deve responder, tá bom? Renan Oliveira com like número 8. Nicola, algum jogador próximo do Timão para 25? Deixa eu falar um pouquinho sobre o Eric Pulga. O Corinthians foi o primeiro clube grande que teve um nome atrelado ao Pulga, tá? Mas aí foi muito mais pelo Paulo Pitombeira do que propriamente pelo Corinthians. Paulo fez muita força para que o negócio saísse e também para que o nome do Pulga aparecesse. E o efeito foi positivo, porque o Pulga, que era desconhecido no cenário nacional, se tornou alguém que pelo menos passou a ser monitorado. O Pulga está fazendo uma grande Série B, é o artilheiro da competição, o grande jogador do Ceará, embora o Saulo Mineiro nessa reta final de temporada esteja jogando muita bola, mas a tendência é que o Eric Pulga seja negociado, tá? Não mais com o Corinthians. Recentemente o Ceará recusou uma proposta de $4 milhões da Major League Soccer e a avaliação interna no Corinthians é de que não dá para pagar muito mais do que isso pelo Pulga. Então a tendência é que o Pulga apareça em outro clube. Agora o nome dele passou a ser ventilado, especulado no Bahia. E aí só é importante lembrar que é o estilo de jogo que o Rogério Ceni adora, daquele ponta de velocidade, do 1 contra 1, que costuma finalizar, e o Pulga tem melhorado bem na finalização. Deixa eu registrar uma mensagem do membro Gabriel Formaggio. Salve, Nicola, boa noite. Novidades no Timão, estou bem triste em ver que o Fred Luz vai sair. O que adianta um CEO se não deixam ele trabalhar? E o encontro vai ser onde? Gabriel, a tendência é que a gente feche no mesmo local da temporada passada, tá? A data vocês já devem ter ouvido, dia 14. Só é importante lembrar que quem quiser jogar futebol e comer um churrasco às minhas custas é só virar membro do canal, independentemente da categoria. Vou usar a observação do Gabriel para falar a respeito do Fred Luz. O Fred estabeleceu como prazo para permanecer no Corinthians o dia 23 de novembro. O Fred e Álvares e Marçal, a empresa da qual ele é um dos sócios, os dois, a empresa e o Fred, montaram um grande plano de recuperação financeira para o Corinthians. Plano que vai mexer com uma série de coisas. Contenção de custos, corte de pessoas, corte de diretores, profissionalismo. E essa ideia de tornar o Corinthians mais profissional incomoda a muitos conselheiros e pessoas aliadas ao Augusto. Para piorar, o Augusto sabe que vive uma situação delicada dentro do clube, do ponto de vista político, por conta do impeachment, de um movimento pedindo a cabeça dele. Então ele teve de se apegar ao pedido desses caras que são contra a profissionalização e pediram a cabeça do Fred Luz. Para não ter de mandar o Fred Luz embora, o que o Augusto está fazendo? O Augusto está adiando, está ignorando, está dando pouca importância para esse projeto apresentado pelo Fred. E aí o Fred, que é um cara profissional, é um cara sério, o cara falou: Augusto, eu apresentei esse projeto, você não está dando nenhum feedback de que vai tocar. Eu vou estabelecer um prazo até o dia 23, dia 22, para ser mais preciso. Se até lá você não sinalizar de que vai topar, de que eu vou pegar minhas coisas e vou embora, porque não vai funcionar desse jeito. E é isso que está se desenhando, o Fred Luz saindo do clube com vitória daqueles que são contra a profissionalização, algo muito triste, né? O Raimundo Oliveira, Nicola, como é que está a negociação entre o Corinthians e o Flamengo pelo Hugo Souza? Raimundo, eu posso contar que não há negociação. Deixa eu até mandar uma mensagem para uma pessoa próxima ao Augusto, só para ver se a gente consegue alguma novidade. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Me ajuda. Queria saber se tem alguma novidade sobre a negociação com o Flamengo pelo Hugo Souza. Só para recapitular, né? Termina agora no dia 30 de novembro o prazo para que o Corinthians confirme a contratação do Hugo. O que é confirmar?
dizer que quer e chegar a um acordo com o Flamengo. E esse ponto de chegar ao acordo com o Flamengo é onde a coisa está esbarrando. O Corinthians já mostrou a intenção de ficar com ele há bastante tempo, mas o Flamengo não aceitou a primeira garantia bancária. Na semana passada, o pessoal do Corinthians deixou vazar através do Meu Timão de que encontrou um banco que vai oferecer as garantias bancárias. O Flamengo segue garantindo que não tem nada fechado, tá bom? Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Danilo e Tolói no Vasco. Seria uma boa zaga. Pode verificar sobre o último. Queria ver o Ramon Dias falar isso antes de um jogo em São Januário. Pois é, só para quem está chegando agora, Ramon Dias foi perguntado pelo GE sobre Corinthians e Vasco e disse que o Corinthians é muito maior do que o Vasco. É fácil jogar para a galera quando ele tá no Corinthians, né? E os dois times se enfrentam no final de semana, mas com o mando do Corinthians. Como é que o Corinthians compra jogador se não paga o que deve? Josafá Teixeira, a pergunta a resposta parece simples, mas a verdade é que muito clube de futebol no Brasil faz isso. O Botafogo, líder do Brasileiro e favorito ao título da Libertadores da América, tem contratado um monte de jogador sem pagar. E aí eu vou usar um exemplo bem simplório. O Botafogo contratou o Carlos Alberto do América, a prestação é de $200 mil e o Botafogo já tem uma parcela e meia atrasada. A última parcela de $200 mil e uma anterior, que ele não conseguiu pagar os $200 mil e está devendo $70 mil. Então isso acontece com o Botafogo, com o Vasco, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos. Cara, até o Palmeiras outro dia atrasou a prestação do Piquerez lá no futebol uruguaio e foi alvo de uma ação na justiça, na FIFA. A verdade é que poucos são os clubes que pagam rigorosamente em dia. A gente vive no país da mentira quando o assunto é futebol e contratação, tá bom? Meu amigo, essa informação não é minha, meu amigo Thiago Fernandes, do site Gol, né? Se escreve Goal, mas se lê Gol, o site Gol, deu a informação que o Corinthians ele tem interesse no Arthur Volante, que já fez uma consulta com os representantes do jogador, visando, né, a contratação do Arthur para a temporada 2025. Só para a gente entender, eu fui checar a informação que me passaram que ele interessa, mas que é considerado uma contratação difícil. Por quê? Ele realmente interessa, o Thiago tá certo, tá lá do Gol. Ele está nos planos, eu acho que é uma sacada ótima. Eu falava hoje, nosso pós-jogo hoje, né? Corinthians e Cruzeiro, vitória. Eu falava que o Corinthians precisa muito de um volante, né? Que saiba sair jogando para a próxima temporada. A gente não tem esse jogador. O Arthur é esse jogador. Então, assim, a ideia de querer o Arthur e fazer a consulta é muito boa. Agora, é difícil. Por que é difícil? Porque ele tem 28 anos, tem contrato até junho de 2026, e apesar da Juventus não querer contar com o jogador, ele perdeu espaço lá depois da chegada do Thiago Motta, apesar da Juventus não querer contar com o jogador, eles pagaram 40 milhões de euros no Arthur. E eles querem, no mínimo, 15 milhões de euros. Então eu pergunto para você, a informação do Thiago está correta. Repito, não é minha informação, só fui checar. Não tem negociação, mas tem uma consulta e uma conversa que houve com os representantes, os intermediários. Então tem alguma coisa. Tá? O Thiago tem razão. E eu fui lá e confirmei e estou aqui passando para vocês outros detalhes. É um jogador que deve valer, na visão do Corinthians, pelos que os intermediários, né, ou intermediadores passaram, 15 milhões de euros. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena 15 milhões de euros num jogador de 28 anos? Assim, esse é um defeito que eu acho que ele tem. Agora vou ser cancelado pelos baixinhos. Baixofobia. Vocês sabem que eu tenho baixofobia com volantes, né? Duqueiroz, Ramiro, Gabriel, Jesus, eu não aguentava aquela época. Ele seria o midiático? Não seria. O Corinthians nem conversou com a Esportes da Sorte sobre o nosso querido Arthur. Não rolou nada. Eu acho um jogador caro. Se fosse para pagar 15 milhões de euros, eu não pagaria. Assim, talvez seria o nosso jogador mais valioso e nosso melhor jogador de meio campo. Ele é bom jogador. Isso eu não posso negar. É um atleta que interessa ao Grêmio também, foi revelado pelo Grêmio.
teve passagem pelo Barcelona, tudo bem, não foi uma passagem brilhante, mas teve. É o Arthur da Juventus, sim, corintiano. É um jogador que eu acho ele muito bom, mas 15 milhões de euros seria muita grana por um meio-campista de 28 anos. E tem outra coisa, né? Não dá para contratar ele por empréstimo. Por quê? Porque ele teve a melhor fase dele nos últimos anos na Fiorentina, no ano passado. A Juventus emprestou o Arthur para a Fiorentina e ele fez uma campanha lá maravilhosa. E o passe estava estipulado, eu vou falar passe porque eu estou ficando velho, a preferência de compra, né? Estava avaliada, estipulada em 20 milhões de euros. E a Fiorentina não quis pagar. Mas assim, ele foi titular lá, jogou muita bola, fez gol, deu assistência, mas não rolou, né? Não rolou a compra. Aí o que a Fiorentina fez? A Fiorentina fez uma proposta de empréstimo, né, para tentar novamente prorrogar o empréstimo, como o Corinthians fez com o Michael, o Corinthians pensa em fazer com o Thales, dessa forma. E a Juventus recusou. A Juventus falou, ou compra ou vai voltar. Ele vai voltar. E ele voltou para a Juventus. Então, assim, já dá para perceber que a Juventus não vai querer emprestar ele para um time brasileiro. Se tiver que emprestar, vai emprestar para um time europeu. E tem time europeu querendo ele por empréstimo. Porque ele foi muito bem na Fiorentina. Só para a gente entender aqui, ó, eu peguei alguns números com o nosso querido Data Klaus. Na Fiorentina, ele atuou em 48 partidas, isso ano passado. Foi uma retomada, né, na carreira do Arthur Melo. Foi uma retomada. Ele faz 29 anos só em agosto do ano que vem. Ele conseguiu uma retomada na carreira em 48 partidas ele fez 32 como titular, marcou 2 gols e fez 3 assistências. Participou de 82,7% dos jogos do time lá na Fiorentina. É um jogador, cara, que ele teve uma boa recuperação no ano passado na sua carreira, mas, enfim, deixou aí a desejar, né, em outras temporadas. Ele tem contrato com a Juve até junho de 26. Segundo o jornal Gazeta dello Sport, ele ganha 5 milhões de euros anuais. Dá 30 milhões e meio de reais. 2 milhões e meio de reais por mês. Então não é um jogador barato. Essa é a questão do Arthur, tá? Então existe um contato, mas não existe uma negociação, tá? E trata-se aí de um jogador difícil, né, para você contratar na próxima temporada. O Sérgio Ramos, o que me falaram é que existe, né, um desejo aí do Fabinho Soldado em contar com o zagueiro espanhol de 38 anos, que tem mantido a forma. A gente tem visto aí, né, o nosso querido Sérgio Ramos aí treinando, né, com o filho, enfim, mantendo a forma. É um cara que realmente parece que está muito bem, né, em questão de forma física. É claro que tem a idade que pesa também, a gente discutiu muito isso. O que eu queria passar para vocês de novo é que o Fabinho Soldado quer muito o Sérgio Ramos, tá? Eu acho que dá para a gente colocar aí o Sérgio Ramos como uma espécie de prioridade do Corinthians para a zaga na próxima temporada. Prioridade não quer dizer que vai contratar. Se você reparar hoje também, né, o Fabinho Soldado despistou, né, sobre o Sérgio Ramos na zona mista quando foi perguntado sobre o assunto, que mostra que tem coisa realmente aí que a gente vem informando. Senão ele já logo falava, não tem nada disso, é um jogador caro e tal. E realmente é um jogador que interessa a diretoria corintiana, e digo até como prioridade para a zaga. Claro que trata-se de um jogador caro e tudo, né? E tudo vai depender também das propostas que ele pode receber, enfim, né, o que pode chegar para ele ou não, né? Agora na abertura da janela, e também o quanto ele vai pedir, né, para jogar no Corinthians. O time está envelhecendo, diz o Carlos Alberto. Eu também acho. Eu também acho que tá envelhecendo, tem que tomar esse cuidado. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio, né, para a gente não envelhecer demais o time. O Corinthians tem acima dos 30 anos
Fagner, André Ramalho, José Martínez, Coronado, Carrilho. Não sei se o Charles é acima dos 30 já, acho que não, né? O Memphis Depay, o Romero. Cara, o Corinthians tem muitos jogadores acima dos 30 anos. Então a gente tem que realmente tomar cuidado, né? Para que o Corinthians não venha, né, envelhecer demais, né? Esse elenco e fazer o que é, e a gente voltar a sofrer daquela doença que a gente já sofreu, que foi na gestão do Duílio, que o time envelheceu demais. O Sérgio Conceição, o nome dele ganha força, mas isso não quer dizer nada. Eu tenho uma informação vinda de Portugal, lá do meu amigo Sérgio, repórter lá em Portugal, que a preferência do Sérgio Conceição é trabalhar no futebol italiano, onde ele foi jogador, ele queria atuar lá. Então, teria que apresentar um baita de um projeto para o Sérgio Conceição, por exemplo, para ele querer treinar o Corinthians. E a questão agora é que o Ramon ganha força com o Fabinho. O Fabinho hoje, né, ganhou força no clube. Você vê que ele, na verdade, ele fala até mais, né, nas entrevistas. Enfim, você já vê, né, falando com segurança, né, se soltando mais. É um cara hoje que está se sentindo bem mais à vontade no clube. E aliás, foi, né, um dos... o Fabinho Soldado, eu sempre falei aqui, é um dos poucos sensatos lá no Corinthians, né? Essa é a verdade. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante pra gente. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação e deixar o seu like também. Até a próxima. Tchau, tchau.